A paz do Senhor Jesus. Estaremos iniciando hoje uma sequência de estudos como se estivéssemos fazendo um evangelismo pessoal. Essa manhã eu quero meditar com vocês numa passagem muito conhecida da Palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3, e eu quero ler com vocês do versículo 1 até o versículo 9. Convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês junto comigo para nós meditarmos um pouco na palavra do Senhor, que diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Meditando um pouco nesta palavra, o Senhor me revelou, me mostrou alguns detalhes desta história. Parece que no começo da criação, Eva não estranhou o fato de a serpente falar com ela. Se nós formos lembrar como Deus criou a humanidade, Deus criou um mundo perfeito para Adão e Eva, um jardim onde em tudo reinava paz, tudo que eles precisavam estava lá no jardim. Deus, Ele criou tudo perfeito, inclusive Adão e Eva. Acontece que desde tempos antigos, essa serpente, que nós sabemos que era o próprio diabo encarnado no corpo dessa serpente, ele se tornou inimigo das nossas almas. Lá no céu se originou a primeira rebelião contra o povo de Deus, contra Deus, porque sendo Lúcifer um anjo de luz, cheio de graça, cheio de luz, cheio de unção, o querubim ungido do Senhor, o primeiro nos louvores, ele colocou em seu coração o desejo de ser maior do que Deus. E quando esse desejo entrou no coração de Lúcifer, ele subiu até o céu e disse que se sentaria acima do trono de Deus. E isso não agradou o coração de Deus, e por causa dessa rebelião, ele foi lançado do céu para baixo, perdendo a sua glória, perdendo o seu direito de estar diante de Deus. Mas, contudo, ele não perdeu o seu poder. E o diabo tem no seu coração o desejo de fazer com que todos os seres humanos se afastem
da presença de Deus. Porque quando Deus formou o homem, lá em Gênesis 1, 26 e 27, tem uma coisa interessante na formação do homem. Porque em todas as coisas, Deus formou o homem apenas dizendo palavras. Não, o universo, desculpe. Apenas proferindo palavras. Ele ordenou a luz que existisse e ela apareceu. Ele ordenou para a terra que existisse e ela apareceu. Ele ordenou às plantas, ao sol, à lua, às estrelas, aos animais e a tudo que se pode ver e a tudo que existe na terra. Deus apenas ordenou e apareceu. Mas quando Deus formou o ser humano, Deus pegou o barro, o pó da terra, e formou com as suas próprias mãos o homem do pó da terra. Eu fico imaginando essa sequência, e fico imaginando um oleiro, quando ele está sentado fazendo um vaso de barro, ou então um escultor, quando ele está fazendo uma estátua, que ele fica com todo cuidado ali, moldando todos os detalhes. E como na finalização de um serviço, ele pega e sopra no homem o fôlego de vida. Só que esse fôlego de vida que Deus soprou sobre o homem, não somente deu o toque final, como se ele tivesse caprichado, mas deu também ao homem a vida, o fôlego de vida, a capacidade de respirar, a capacidade de se mover, a capacidade de falar. E isso fez com que o homem se tornasse especial e diferente de todas as outras criaturas de Deus. A capacidade que nós temos de nos comunicar, a capacidade que nós temos de falarmos um com os outros e, acima de tudo, a capacidade de falarmos com Deus. Porém, aqui no versículo 1, no capítulo 3, Eva estava aqui agora dando ouvidos à voz do inimigo, à voz da serpente, que estava falando com ela sobre meias verdades. Por que eu digo meia verdade? Vamos lá. Esta disse a mulher, disse Deus, assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher da serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Eu falo que aqui foram meias verdades, porque eu acredito que a serpente sabia que o amor de Deus pelas suas criaturas não permitiria que Deus matasse Adão e Eva naquele mesmo momento. Só que se nós pararmos para meditar, a morte, a dor e o sofrimento não deveriam existir. Eles surgiram depois da desobediência do homem. Então, muitas vezes, o homem em pecado, ele se sente assim, porque ele não vê a consequência do seu pecado ali naquele momento. Ele acha que o que ele está fazendo não vai trazer prejuízo para a sua vida. O que nós não entendemos é que tudo aquilo que nós fazemos, que nós pensamos ou que nós dizemos, ele gera
uma consequência. É a lei da semeadura. Você pode escolher o que plantar, mas não pode escolher o que vai colher. E com isso, meus irmãos, nós vemos aqui a serpente falando as meias verdades que ela quer fazer com que o homem acredite. Ela quer fazer com que o homem acredite que pecar não faz mal, que se afastar de Deus é normal, é certo. Ele até oferece coisas boas, porque a serpente ofereceu a Adão e Eva o ser igual a Deus, o conhecer o que Deus conhece, o abrir os olhos para saber o que é o bom e o mal. Foi isso o que a serpente ofereceu a Adão e Eva, o ser igual a Deus. O desejo que a serpente já tinha no seu coração, e ela sabia que o orgulho era errado, esse desejo era errado. Porém, quando a serpente falou para Eva que ela não morreria de imediato, o que foi que aconteceu? No versículo 6 a gente vê: e vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Aqui nesse versículo, nós encontramos a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Porque quando a mulher olha para a árvore e vê que é boa, a gente não consegue ver, mas a gente ali se encontra os desejos dos olhos. Porque o pecado, ao primeiro momento, ele aparenta ser bom, ele aparenta ser satisfatório, ele causa no nosso coração o desejo de fazer aquilo. Quando a gente vê que era agradável aos olhos, a gente não consegue ver que aqui também está a concupiscência da carne, porque nós desejamos fazer aquilo que agrada a nossa carne, aquilo que faz com que a gente tenha um momento de prazer. E quantas pessoas não estão trocando a salvação em Deus, de Jesus, por alguns momentos de felicidade, alguns momentos em que elas estão fazendo aquilo que é a vontade de Deus, delas, contra a palavra de Deus. E a soberba da vida, a árvore desejável para dar entendimento. Aqui está a soberba da vida, porque muitas vezes, meus irmãos, por nós desejarmos alguma coisa que não está no nosso alcance, por não estar de conformidade com a palavra de Deus, nós acabamos nos afastando do Senhor. Ela pegou o fruto, comeu e também deu ao marido dela, e ele comeu com ela. Algumas vezes as pessoas ficam se perguntando por que Adão aceitou comer esse fruto. Eu tenho alguns pensamentos meus a respeito desse assunto. Porque quando a Eva ofereceu para Adão o fruto, que seria o fruto proibido, Adão, na sua inocência, não reconheceu o fruto. E Eva, com a sua persuasão, que ela adquiriu do momento em que ela comeu o fruto, ela persuadiu o marido dela a comer também. O que me leva a pensar em uma coisa: as mulheres de Deus, elas devem induzir os seus maridos a buscarem a presença do Senhor.
não somente por aqueles momentos, não somente por qualquer outro motivo fútil, mas porque você pode ser incentivadora na vida do seu marido, na vida dos seus filhos, tanto para o bem como para o mal, através das suas próprias palavras, das suas próprias atitudes. E Eva, nesse momento aqui, já tendo conhecimento do pecado, já tendo entendimento do que ela tinha feito, ela foi e ofereceu para Adão o fruto e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e fizeram folhas de figueira para si como aventais. Nesse versículo aqui eu enxergo a frágil tentativa de esconder o pecado. E é o que muitas vezes nós tentamos fazer quando nós nos aventuramos a pecar e a não confessar o nosso pecado. Nós fazemos como Adão e Eva, querendo fazer folhas de figueira para esconder as nossas falhas. Mas uma coisa eu digo para vocês: não foi preciso, quando Deus desceu ao jardim, ele perguntar para o homem se ele tinha feito alguma coisa. Porque desde o primeiro momento, Deus já sabia de tudo. E uma coisa me chamou muito a atenção. Foi que no momento em que chegou a hora exata em que Deus deveria descer até aqui, a terra, para falar com Adão e sua mulher, Deus apareceu. Deus veio. Não foi o Senhor que se afastou do ser humano, não foi o Senhor que se escondeu do ser humano. Aconteceu o contrário. Foram Adão e Eva que, uma vez tendo conhecimento dos seus pecados, uma vez tendo conhecimento das suas falhas, se afastaram da presença do Senhor e se esconderam entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus perguntou: onde estás? E Adão, envergonhado e tendo conhecimento das suas falhas e do seu pecado, ele respondeu para Deus: eu ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque eu estava nu e me escondi. Deus sempre buscou um relacionamento íntimo com o ser humano. E mesmo depois da falha do homem, ele continuou buscando. E ele ainda questionou para o homem: quem te mostrou que tu estavas nu? Mostrando assim que queria ter um relacionamento com o ser humano. Que queria ter com isso uma oportunidade de mais uma vez tentar restaurar esse elo de comunhão. Só que nesse momento, Adão e Eva começaram um jogo de acusação, o que muitas vezes muito de nós fazemos, querendo justificar as nossas falhas, acusando os erros de outras pessoas. No decorrer dos versículos 12, 13 e 14, nós vamos ver que Adão acusou Eva, Eva acusou a serpente, e assim foi. Eles tentavam justificar os seus erros com os erros dos seus semelhantes, dos seus próximos. E quantas vezes nós não erramos e dizemos: não, foi minha mãe, foi meu pai, foi o meu marido, foi a minha esposa, foi o meu pastor, foi o meu líder, foi minha líder. Que seja, nós queremos justificar as nossas falhas sempre acusando alguém. A gente nunca admite que nós erramos porque nós somos fracos,
porque nós somos imperfeitos, porque nós fomos seduzidos pela tentação do inimigo. É mais fácil a gente procurar refúgio acusando outras pessoas do que reconhecer o nosso erro e pedir perdão a Deus. Mas por causa disso, Deus colocou o castigo em cada um. Mas se nós formos prestar atenção, até mesmo quando Deus castiga, Ele faz promessas de livramento para a gente. Porque em toda a Bíblia, a primeira promessa messiânica se encontra em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que diz assim: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Durante muito tempo, eu não entendia o que esse versículo queria dizer, até estudar esse versículo mais a fundo e descobrir que essa aqui é a primeira promessa em que Deus fala sobre a restauração da comunhão de Deus com o ser humano. Porque quando Jesus veio para o mundo e derrotou a morte, Ele estava fazendo isso. E quando Ele vier na sua glória, Ele esmagará de vez a cabeça da serpente. E esta não será mais um inimigo para nossas almas. Então aqui nesse versículo, no versículo 15, Deus faz a promessa de, através do seu Filho Jesus, Ele esmagar a cabeça da serpente, que um dia separou o ser humano do homem, e trazer essa aliança de restauração para que nós possamos ter a comunhão com Cristo, com Deus novamente. E foi isso o que a principal função, a principal missão de Jesus. Jesus veio a esta terra para morrer por nós, e o castigo que nos traz a paz, fazer com que nós possamos ter livre acesso ao trono de Deus, através do seu sangue, através do Espírito Santo de Deus, porque uma vez, lá na cruz do Calvário, pagando a cédula do pecado que estava sobre nós, Ele rasgou o véu e nós temos livre acesso ao trono da glória de Deus. E assim nós podemos estar novamente na presença do Senhor, não mais vendo Jesus face a face por causa das nossas imperfeições, por causa dos nossos pecados, mas nós temos livre acesso e sabemos que quando nós nos ajoelhamos diante do Senhor, nós estamos falando diretamente com o nosso Deus. E em seguida, Deus continua com as consequências do pecado. Para a mulher veio a dor ao gerar filhos, veio o desejo de ter um marido e de ele dominar sobre ela. Sobre Adão, o homem, ele fez com que a terra se tornasse maldita, fez com que espinhos e cardos nascessem sobre ela, e que o homem tivesse que colher do seu próprio trabalho até o dia de sua morte. A morte veio, não imediatamente, como talvez Adão e Eva imaginassem que seria, mas se eles não tivessem desobedecido à ordem do Senhor, a morte não existiria. Eles viveriam em paz no jardim, sem ter sofrimento, sem ter dor, sem ter conhecimento do que é estas coisas aqui na terra, que todos nós passamos, por causa da origem deste pecado que nós carregamos. Mas depois que nós nos entregamos ao Senhor, depois que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos a esperança de que Ele nos dá alívio,
porque Jesus mesmo disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Deus tira de nós toda a dor, todo o sofrimento, todo o cansaço que o pecado trouxe sobre a nossa vida, para nos dar o dele, que é um fardo leve, uma vida debaixo da unção do Espírito Santo, que nos ajuda e nos fortalece a resistir às dificuldades desta vida. E chamou Deus no versículo 20, chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Em outra tradução, diz pele de cordeiro. Aqui também eu vejo a simbologia do sacrifício de Jesus, porque aqui nesse versículo não diz que foi o homem que matou o animal e tirou a pele. Diz que foi Deus que fez isso. Tirou a pele do animal e fez uma túnica para o homem, simbolizando assim o sacrifício que Jesus faria por nós na cruz do Calvário. Deus enviou Jesus para este mundo como um cordeiro vivo que tira o pecado do mundo. Derramou o seu sangue sobre a terra, porque a palavra de Deus diz que Jesus derramou até a última gota de sangue. E quando os soldados furaram o lado de Jesus com a lança, por não haver mais sangue, saiu água. E com este sangue, com este sacrifício, Jesus nos cobriu as nossas falhas e os nossos pecados, como esta pele de cordeiro cobriu a nudez de Adão e Eva. Então, aquilo que nos afastava do Senhor, Ele já não viu mais. A nossa vergonha, o nosso pecado, nossas falhas. Quando nós optamos por errar, nós não podemos fugir das consequências desse erro. Mas o Senhor Deus sempre busca uma forma de nos trazer a reconciliação com o Senhor. E foi isso que Ele fez. Deus sempre buscou um relacionamento com o ser humano. O homem, pela sua negligência, pela sua desobediência, que escolheu se afastar de Deus e dar ouvido aos seus próprios interesses. Porém, Deus estabeleceu um plano de salvação para que nós pudéssemos ter acesso ao trono da graça. Deus cumpriu o seu compromisso com o ser humano e não passou a mão por cima. O homem teve que cumprir e honrar, teve que ter na sua pele o castigo pela sua desobediência. Mas Deus também deu a ele uma oportunidade de estar novamente na presença do Senhor, cobrindo a nossa nudez, cobrindo as nossas falhas. Deus nos aproximou novamente da palavra do Senhor, nos aproximou novamente dele. E assim Ele quer fazer com cada um de nós. E disse Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não esteja da sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden
e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Aqui, embora esse versículo traga uma tristeza muito grande ao nosso coração em primeiro momento, se nós meditarmos nesse versículo, nós vamos ter uma nova promessa de Deus aqui. Porque na vinda do Senhor Jesus, quando o arrebatamento vier, ou quando o Senhor nos levar para a glória, nós vamos ter a honra e o prazer de ver e conhecer esta árvore da vida, da qual o homem não teve o prazer de provar. Mas na glória, nós teremos o prazer de ver e conhecer esta árvore, provar dela. E esta é uma das grandes esperanças de quando nos encontrarmos com nosso Deus, nós conhecermos a vida eterna do lado do Senhor. Então, era essa a meditação que eu queria trazer para vocês hoje. Eu acredito que tenha servido de bênção para o coração de vocês. E eu faço uma reflexão com vocês no seguinte: muitas vezes o inimigo vai trazer na nossa mente, como a serpente fez com Adão e Eva, querendo nos mostrar meias verdades. E o nosso coração vai se sentir iludido e até desejoso para fazer aquilo que é a vontade da nossa carne. Porém, que a gente tenha força e conhecimento suficiente para rejeitar essas armadilhas do inimigo. Mas, se cairmos nas armadilhas do diabo, a gente lembrar que nós temos um Deus que está do nosso lado em todos os momentos da nossa vida e sempre busca um relacionamento mais íntimo com o ser humano, que Ele já enviou o seu Filho Jesus para nos reconciliar com Ele, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Ele perdoa as nossas falhas e as nossas imperfeições, e que um dia Ele voltará para livrar um povo seu, ungido e escolhido para morar na glória com o Senhor. E você pode fazer parte deste povo, você já é parte deste povo. Então, meu irmão, minha irmã, firme a sua fé nesta palavra. Deus está do seu lado sempre, em todos os momentos da sua vida. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Fiquem na paz do Senhor.